prazer enorme de ter a nutricionista Eluze, que trabalha com gastronomia também, mas ela não conta pra gente. Ela é especialista em planejamento de cardápio, saúde da mulher, prevenção de doenças e, claro, como o tema é Mulher 40 mais, ela também é especialista em trabalhar com mulheres 40 mais, gente, falando sobre massa magra, emagrecimento, o que que a gente precisa, né, com o passar das nossas fases, mudar como estratégia nutricional para que a gente tenha mais qualidade de vida e consiga atingir os nossos objetivos. Então, Eluze, muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado também por fazer acontecer todo esse desafio Organize, que a gente fica, né, nos bastidores aqui, conversando e planejando. Então, seja muito bem-vinda. Se apresente para quem não lhe conhece ainda, como nutricionista, mas como a Elo, que está lá nos grupos de WhatsApp, com certeza. Maravilha! Então, muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu que me convidei, né, André? Eu não, a gente fez a lista ali de participantes aqui para estar junto com a gente nesse evento e eu entrei assim meio que de metida. Ai, André, vou botar uma minha também para me apresentar. Então, meu nome é Iluze, vocês podem me chamar de Elo. Eu sou nutricionista formada desde 2004, então são 22 anos aí de nutrição, uma profissão que eu sou apaixonada e eu acho que está dando eco teu aí, André. Tá dando eco, aham. E hoje eu sou a Elo, que estou falando com vocês lá nos grupos de WhatsApp, que estou coordenando esse projeto com o André. O André, ele está nos palcos e eu estou nos bastidores, organizando todo esse evento com vocês. Então, me contem aqui se está tudo indo bem, se vocês estão tendo alguma dificuldade, porque a gente está trabalhando com muito carinho e é muito trabalho, gente, aqui nos bastidores para trazer o melhor evento para vocês. Eu sou formada desde 2004, comecei na nutrição com alimentação escolar, que foi onde eu tive muita experiência com cardápio. Eu cheguei a fazer cardápio para mais de 50 mil alunos de escolas públicas por dia. A gente oferecia 50 mil refeições, André, lá em Vitória, no Espírito Santo. Né? Trabalhei em Uau! São Paulo também com alimentação escolar, mas em Vitória do Espírito Santo, que foi onde eu comecei a ter um entendimento sobre organização de cardápio, planejamento. A gente tinha que cuidar muito, né, para se por acaso faltasse comida, sobrasse demais nas escolas. Então, eu ganhei muito essa expertise de dispensa, de estoque. E aí eu vim para Blumenau. Eu sou de Florianópolis, me formei na UFSC, fui morar em São Paulo, fui para Vitória, no Espírito Santo, e lá eu voltei para o sul, para Blumenau. E em Blumenau eu comecei, eu não atendia ainda, eu trabalhava com merenda escolar, voltei para o sul, para Blumenau, e comecei a trabalhar numa pizzaria, onde toda aquela Olha que minha... incrível, gente. Não, eu tô aqui, só vou pegar o meu microfone, estou te escutando. Eu que caí porque entrou uma ligação. Toda aquela minha expertise de nutrição e de cardápios, eu fiz numa pizzaria. Então, o que que eu fiz na pizzaria, né? O que uma nutricionista faz na pizzaria? Primeiro que eu botei abobrinha na pizza. É uma pizzaria muito famosa lá em Blumenau, a Mortadela. Então, eu fiz toda a organização do estoque, o planejamento, que dia que ia entrar a compra, que dia que ia sair a compra, que ia na pizza, a qualidade dos produtos da pizza. Isso aí foi muito importante porque foi o que eu aprendi na merenda. Então, isso me trouxe muito know-how, né, André, para elaborar cardápios. Já vai sair o eco, tá, gente? É por causa do microfone aqui. E aí, o que que aconteceu? Ainda tá com eco, André. Perfeito. O que que aconteceu? Eu comecei a atender nas casas. As pessoas queriam lá em Blumenau consultar comigo e eu ainda não fazia consultas. E aí eu comecei a ir na casa dos meus pacientes, fazer um trabalho de personal diet, que é um trabalho incrível, né, André? Você também fez muito disso. A gente ia lá e dava aquela organizada,
tirava tudo que estava vencido, arrumava a geladeira de cima e embaixo, Sim. ensinava a organizar, ensinava o pessoal em casa a arrumar a geladeira. Então, tudo isso que eu aprendi é um dos motivos da gente estar aqui juntos, né? 28 pessoas aqui no Instagram, umas 10 pessoas lá no YouTube. A gente está aqui nesse evento juntos, que é entender, dentro do consultório, eu comecei a perceber, André, que as mulheres, as pessoas em geral, elas tinham dificuldade, né, em manter o cardápio. Muitas pessoas que desistiam é porque elas não tinham organização e planejamento. Já aquelas pessoas que tinham sucesso, né, ou no emagrecimento, ou no ganho de massa muscular, eu tive meu perfil de atendimento que mais me procuram é mulheres e homens, atendo muitos casais para emagrecimento. Atendi um pouco de gestante, pessoal vegano, pessoal de esportiva, mas o principal foco meu é emagrecimento e mulheres na menopausa. E aí eu consigo perceber nitidamente, André, aquelas mulheres que têm sucesso, né, com a menopausa, em melhorar sintomas, das que não têm e desistem do tratamento, né? Porque aqui Aham. na internet você só vê o nutricionista postar os depoimentos, mas nos nossos consultórios tem muita desistência. E essa desistência ela vem pela falta de organização e planejamento. A pessoa Sim. desiste porque fica difícil manter aquela disciplina, manter o foco. E aí as mulheres se sentem assim desanimadas, elas acham que elas são péssimas porque elas não têm disciplina. Ainda continua com bastante eco, André. Qualquer Eu coisa, tentei silenciar o computador, mas ele não baixa todo o volume. entendi. E aí, o que acontece? Essa organização, as mulheres que conseguem, às vezes elas nem são organizadas. Elas só não enjoam. Aí elas ficam comendo sempre a mesma coisa, apesar da gente estimular. Olha, vamos botar mais legumes, vamos trabalhar com isso, vamos mexer melhor, né, nesse ponto. Então, as mulheres que acabam conseguindo e que não têm organização são aquelas que não têm problema em ficar na mesmice. Só que aí vai pegar um negócio, né, André? A parte nutricional. É. Sim. Então, isso que eu tenho visto muito no consultório. E essa é uma das coisas que me vibra em estar aqui com vocês e a gente trazer todo esse projeto para ensinar. Porque na internet, Bem ruim, André. Na internet, qualquer coisa a gente sai do YouTube, vai para o Instagram, chama todos nós. Essa é a única vez que vai acontecer isso porque a gente está juntos aqui, né? Então, acaba acontecendo isso. Deixa eu Eu tô ver. tentando, mas não tô conseguindo. Vou ver se eu ficar mais próximo com o celular se ajuda. Tá, agora Tá? parece que deu uma melhorada. Eu vou ficar com o celular, mas o pessoal do YouTube vai ficar me vendo segurando o celular, mas eu tô aqui, gente, Ah, eu tá? quero ver, vou O que que, desligar. Ah, não tem problema. que Não tem problema, né, pessoal? acontece, Luz? Toda essa bagagem, né, eu acredito, e também pela minha própria experiência mesmo, ela ajuda a gente a criar cardápios, a pensar. E eu sei que você é uma pessoa que também gosta de, dentro das suas estratégias, colocar em prática aquilo que você faz, e o que você coloca para as suas pacientes, né? Você mesma, eu tenho visto nos seus stories, tem ido para academia, organizado a alimentação e tem mostrado isso por aí. Então, eu acho que é importante também as mulheres saber em que fase elas estão, para saber como se cuidar em cada fase. Explica um pouquinho mais sobre isso. O que que é saber e entender sobre essa fase? Isso, vamos lá, André. Eu mandei para. Você não está acompanhando os grupos, né? Eu só te mando as notícias. E eu trouxe hoje a mensagem assim: depois dos 40 e na menopausa é só ladeira abaixo. Isso é muito triste, porque muitas mulheres acreditam nisso, têm essa crença e recebem essa fala dos próprios médicos. Ah, agora é só ladeira abaixo, mas por causa da idade, então não tem mais o que fazer. Isso não é verdade. A gente pode ter muita qualidade de vida na menopausa ou no climatério, por isso que é importante entender em que fase você está para saber que estratégia alimentar você precisa.
Eu sou uma mulher de 46 anos, onde eu me acho assim, ó, eu tô me achando, porque o meu corpo tá bonito, eu me alimento bem, eu gosto de dizer, eu tenho 46 anos com essa pele, com esse cabelo. Eu tenho um fator muito importante, estava até conversando com o André, que é o estresse, né? Eu trabalho muito, a gente está muito estressado aqui. Não é estressado, mas está com uma carga de trabalho bem alta, trazendo esse evento para vocês. Por isso, aproveitem ao máximo, contem para a gente se a gente está ajudando, se está sendo legal, é importante para nós, porque a gente está trabalhando muito e isso atrapalha o sono. E fica muito nítido quanto o sono e o estresse é, é, prejudicam a nossa saúde. Eu, uma mulher saudável, que treino, o que acontece? Estou começando a sentir um pouquinho dos efeitos desse estresse, né? No meu joelho, um pouquinho de dor no joelho, dores no corpo. Então, é muito importante que a gente aprenda a ouvir o nosso corpo e entenda em que fase que nós estamos. Então, vamos lá. Conceitos. Por que é importante você saber? Para você saber como se cuidar nessa fase, para a gente conseguir conversar sobre emagrecimento e ganho de massa muscular. A gente tem o climatério, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Bom, e eu vou dizer que é muito interessante as mulheres que têm 35 anos já começarem a ouvir sobre isso. Então, se você tem amiga que está passando perrengue com menopausa, está aí nos 35, já manda um aviãozinho aqui, ó. Chama as amigas para essa live. Essa live é uma live que está na sexta-feira, é uma live que vai ter menos pessoas mesmo. Mas lembra daquela amiga que está já reclamando. 35 anos, é muito comum a gente já ver sintomas da menopausa, dali do climatério, André, principalmente com esses fatores que eu falei. Péssimo sono e estresse. Olha a mulherada aí, nós estamos tendo filho com 33, 34, 35. Aumenta o nível de estresse nessa fase e, consequentemente, ela vai ter alguns sintomas que são da menopausa e ela não entende isso e acaba tomando remédio, sendo que ela poderia ir para algumas estratégias nutricionais. Então, vamos lá. O climatério, ele nada mais é do que aquela parte, a transição da vida fértil para a vida que você não vai mais ovular e não vai mais ter bebê. Então, é o ciclo, da reprodução ao ciclo não reprodutivo. E aí, o que começa? Quais são os sintomas que começam ali? Começa o ciclo a ficar irregular, começa a parar de ovular, começa a parar, né, de menstruar e menstruar um mês mais cedo. Então, essa alteração começa a acontecer. Então, é muito importante ficar atenta aos sinais. Porque muitas mulheres, André, ou tomam pílula anticoncepcional ou usam Mirena, e isso atrapalha entender em que fase está. Então, a gente vai ter que ver de outra forma. E tem muita mulher que não acompanha o ciclo. É muito importante acompanhar o ciclo. Tem um aplicativo, eu sou péssima também com ciclo. Na minha juventude, eu sempre ia lá, a médica perguntava em que fase do ciclo eu estava, eu falava, eu não sabia que dia que eu tinha menstruado. E eu baixei um aplicativo que chama-se Woman, de mulher em inglês, Log, L-O-G. Aí menstruei, eu já vou lá, clico e já sei certinho. E eu comecei a ver que eu estou no perimenopausa, que é quando o ciclo começa a encurtar. Então, a perimenopausa, ela tem a perimenopausa inicial e a tardia. Ela começa uns 4 a 8 anos, a inicial, 4 a 8 anos antes da menopausa. Entre 40 e 45 anos, a mulher já está. Mas aquela mulher que tem sobrepeso, é estressada, dorme mal, come mal, tem 35 anos, já tem que clicar ali o alerta, tá, André? Essa é uma fase das mais conturbadas e nessa fase nós ainda somos muito marginalizadas. Ninguém entende, ninguém explica. Eu tenho uma situação, isso é legal citar, que eu tratei uma amiga minha que também era nutricionista lá em Portugal e ela veio me pedir ajuda. Luz, eu não sei mais o que fazer, eu tô com candidíase de repetição. E a gente fez de tudo e ela melhorou de fato, porque tinha algumas coisas para corrigir e a nutrição trata a candidíase de alguma forma, né? Ou era imunidade ou era excesso de carboidrato e doces. E a gente tratou, mas não tratou.
E aí ela me chamou depois de alguns meses e falou: Elu, você não acredita, eu entrei na menopausa precoce, por isso a candidíase de repetição. E o que acontece? Ela mora em Portugal, e Portugal é péssimo para... Não é como aqui, gente, que a gente vai no médico e pede exame e faz. Lá não é. Fora do Brasil não é assim. Aqui nós estamos muito bem, né? Porque a gente quer fazer exame, a gente faz. A gente pede para o médico, os médicos hoje encaminham. Lá não, tem que passar pelo médico família. E vai botar uma mulher de 35 anos para fazer exame de menopausa? Não vai. Só que ela também estava passando por um estresse enorme. Tinha uma filhinha pequena. Então, tu olha assim, pô, a mulher acabou de ter filho, tem 4 aninhos a filha dela. Não vai pensar nunca em menopausa. Eu não pensei que trabalho com isso. Então, é muito, muito... Gente, se tá ruim no YouTube, vai pro Instagram. Tá? Se tá muito ruim no YouTube, vai pro Instagram, que hoje a live é maravilhosa. Eu não tô mais ouvindo o eco, já tá boa aqui para mim, tá, André? Então, O que que acontece? acontece, né? A candidíase de repetição, ela também tá associada a consumo de carboidrato, o próprio estresse, né? De ter mudado de cidade. Então, as primeiras observações que provavelmente você viu, e ela pensou também, de repente seja por isso. E olha só, 35 anos, né? Ali, essa fase que você falou, que é um climatério, ela já estava numa perimenopausa já avançada. Isso, ela já estava entrando na menopausa, então ela já estava numa perimenopausa tardia. Então, os sintomas dela aconteceu antes, só que não conseguiu entender. Então, a perimenopausa começa de 4 a 8 anos, dos 40 aos 45 anos, a mulher já está no perimenopausa. Isso com certeza, tá? Se for antes, ela está precoce. A fase mais conturbada da nossa vida é essa, porque ela começa numa oscilação. Na menopausa já caiu e pronto. Aqui a gente oscila, então fica muito conturbado. Inclusive, André, essa nossa fase é chamada de caos hormonal. Para você ver, o babado é forte para nós, é bem forte. Então, características: infertilidade. Então, às vezes é uma mulher que começa a tentar engravidar, não consegue. Alteração no ciclo, alteração de humor, depressão, ansiedade, compulsão, desânimo. Então, é uma queixa gigante. E aí, o que vai fazer? Tomar antidepressivo? Não é. Tem que olhar primeiro para os hormônios, porque às vezes um ajuste de hábitos e alimentar já salva. Suplementos, reposição, aí ela não vai tratar uma depressão que nunca vai tratar se ela não corrigir a base. Né? Então, qualidade de vida, a gente precisa buscar bons hábitos. A gente também tinha comentado, né, Luz, em relação ao próprio consumo das gorduras boas que auxiliam nesse processo de modulação hormonal, o consumo de alimentos, uns fitoestrógenos naturais que a gente também tem, como, por exemplo, numa linhaça, num tofu, em alguns outros ingredientes. Que a gente não consome muito. Então, você tem razão, a gente precisa pensar na alimentação para essa fase. Eu vou chegar lá na dieta anti-inflamatória, na detoxificação. Então, a perimenopausa é esse período antes da menopausa. O que é a menopausa, gente? É uma data. É quando você fica 12 meses sem menstruar, a menopausa é uma data, é um dia só. Pronto, fechou 12 meses, um ano, entrei na menopausa. Aí a gente tem a menopausa tardia, a menopausa antecipada e a tardia, né? Então, o que é legal entender também, André, disso tudo? Que 6% é genética. Então, pergunta para a mãe de vocês: mãe, quando que você entrou na menopausa? Se a mãe de vocês entrou na menopausa antes ali dos 40, é uma menopausa antecipada. Como é que eu falei aqui? É precoce, né? Então, baseia-se pelas mães, mas é 6% a genética, André. E o meio ambiente, ele contribui de 80% a 95% dos sintomas ou da melhora dos sintomas. Então, o que mais contribui para esse caos hormonal da mulher é baixa qualidade de vida, meio ambiente com álcool, industrializados, sedentarismo, fígado não conseguindo detoxificar,
pelo excesso de exposição de cigarro, agrotóxico, os próprios industrializados com aditivos químicos. Xenobióticos também presentes muito, né? A gente falou com a Sheila também, todos os dias, uma maquiagem que não é de qualidade, aquele batonzinho, o esmalte da unha, esses xenobióticos também acabam sendo agressores, né? Como aumento de radical livre. André, antes da gente pensar nisso, pensar, tá fazendo exercício, tá suando, tá comendo saudável, Sim. tá comendo alimentos. Sim, isso é a base essencial, né? Porque às vezes a maquiagem vai ser. Então, o que eu vejo, né? Às vezes fica enlouquecida lá com as maquiagens e não está olhando para a base, que é tudo isso que nós dois estamos trazendo aqui. A tua base está bagunçada, a gente precisa organizar. Sim. Desafio, organiza. Quem ainda não está participando do desafio, coloca Precisa desafio. comentar desafio aqui embaixo para fazer parte do grupo, né? Se a gente começa querendo mudar sem se organizar, a gente começa numa bola de neve e na outra semana já está querendo desistir, porque não tem motivação, não tem nada planejado, né? Isso aí. Então, nessa perimenopausa antecipada, que é ali aos 40, 45 anos, é olhar mais para os sintomas e começar a pesquisar os seus hormônios. Agora, a mulher que vem numa menopausa, numa perimenopausa precoce, que passou ali uns 4 anos antes da menopausa, ela já tem ali um aumento. Olha só, André, a gente acreditava que era uma queda do estrogênio, mas ela aumenta o estrogênio e começa a ter uma resistência ao estrogênio. Ela pode ter E aqui, André, aumenta a inflamação no corpo da mulher. E aí a gente vai ver o quê? Mioma, vai ver o ciclo mais alongado, vai ver queda da progesterona, então um aumento aí nas questões emocionais, né? A depressão, a compulsão. Então, isso começa a ficar um pouco mais intenso se essa mulher não olha para a base dela e não vai procurar ajuda, entende que ela está nesse lugar. Então, o ciclo, ele fica mais intenso, mais coágulo, mais sangue, baixa a progesterona e tem um aumento do estrogênio que pode fazer aquele ganho de gordura na barriguinha. E aí, o que acontece, André? É aquela mulher que fica quadradinha. E mesmo fazendo as mesmas coisas, a barriga não diminui. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas mulheres relataram, né, e até fizeram algumas perguntas, mas com o passar das fases e dos anos, naturalmente, né, é uma coisa até mesmo natural do processo de envelhecimento, há um acúmulo de gordura para mulheres maduras nessa região do culote, das coxas, da barriga, especialmente como uma forma de reserva de energia, só que os hábitos mudaram, né? A mulher é mais ativa agora, a mulher pratica exercício físico, só que combater esse envelhecimento natural que acontece é possível, porque dentro da menopausa, muitas relatam, minha pele ficou flácida, é difícil perder essa barriga, é difícil, né? Há um depósito de gordura na região abdominal, das coxas, difícil de ser perdido. Isso é um processo natural que a gente consegue reverter, né? Como que a gente consegue fazer isso? Com certeza, é bem reversível. Eu tenho um caso para citar que é o da minha mãe aqui, ela tem até o depoimento dela, quem for lá no meu Instagram tem, né? Não era uma mulher que estava com muito sobrepeso, mas queria perder a barriguinha. Então é só a estratégia correta. E não é, André, um negócio do outro mundo. O que acontece na menopausa, ali com a mulher no climatério, é que o comportamento também muda. Baixa um pouco o metabolismo, fica um pouco mais difícil realmente perder barriga. Então, o estímulo tem que mudar. A gente já vai falar ali das recomendações da alimentação. A alimentação tem que dar
uma mudada, mas o que acontece muito, André, é que as questões emocionais e comportamentais pegam. Então a mulher fica, ah, não consigo, não consigo, mas ela está comendo doce todo dia à tarde, porque ela tem essa necessidade. Mas se ela tivesse um cardápio organizado desde o café da manhã, ela teria menos essa compulsão por doce no meio da tarde, que é comum na mulher da menopausa pela queda de serotonina, pela necessidade de aumentar aquela questão do prazer e bem-estar, mas que a gente consegue reverter. Então, o que acontece muito, aí eu já pulo lá para o final, falando do emagrecimento, com as mulheres na menopausa, dentro do comportamento, são beliscadas, aumento do consumo do doce mais frequente, né? E a questão emocional, onde ela está ali numa fase que ela está mudando, às vezes os filhos já saíram de casa, ela se vê só ela em casa, não sabe, serviu a vida inteira a todo mundo, aí todo mundo saiu de casa, ela ficou, não sabe o que fazer, né? Então, a minha avó é um exemplo. Hoje ela tem 94 anos. Com 90 anos, eu falei, vó, não dá mais para a avó ficar nesse peso. Ela sempre foi obesa. E ela conseguiu emagrecer sendo sedentária, né? E não só com alimentação. Então a gente diminuiu. O que a gente fez? Trocou o doce por doce zero açúcar. Ela comia bolo e bolacha, pacote de bolacha todo dia. Comia escondido chocolate. Ela comia umas bolachas que nem eu conhecia. Eu falei, quem que tá comprando isso? Ai, a minha mãe que estava comprando. Eu falei, gente, não é para trazer para ela. Porque é óbvio, uma mulher que está em casa sozinha, com coisa dentro de casa, então no Desafio Organize nós vamos falar isso. Não é para ficar tendo pacotes de doce, chocolate em casa, porque vai comer. Ai, não tem maturidade. Ninguém tem, gente. Eu não tenho, né, que tenho consciência, porque né, não tem. Se tem as coisas em casa, às vezes a gente tá meio sacudo, vai lá e come. Então, as beliscadas é uma coisa que a gente... Porque às vezes a mulher fica assim, ah, mas eu faço tudo certinho. E ela esquece dessa consistência que ela tem que ter num cardápio alinhado para ela emagrecer. E ela, às vezes, está com questões emocionais que precisam de um olhar mais atento, né? É um dos grandes pontos, na verdade, é que eu percebo, até percebo as minhas amigas que comentam também, né? As beliscadas durante o dia muitas vezes não são contabilizadas dentro de um atendimento de consultório. Isso Então, mesmo. às vezes a pessoa fala assim: ah, eu fico o dia inteiro sem comer. Ah, eu fiz jejum. Ah, eu não comi nada durante o dia. Mas você vai ver do café da manhã ao jantar, ela comeu algumas castanhas, amêndoas, um biscoito, vários biscoitinhos durante o dia que são riquíssimos em gordura e pobre em nutrientes. Não comeu nada de proteína, se hidratou nada, não faz uma atividade física. E quando a gente fala de fazer atividade física, óbvio que uma musculação é ótimo para que a gente tenha mais resistência muscular e massa magra. Porém, a gente pode achar alguma outra atividade física que você mesmo está falando, trabalhar o emocional, né? Então, fazer algo que nos dê prazer, que não seja necessariamente o comer um doce, sim, uma aula de dança, um pilates, alguma outra atividade que não precisa necessariamente ser só uma musculação, mas alguma atividade que vá também trazer essa sensação de bem-estar e prazer, né? Fora os alimentos que tem que estar na nossa rotina. E uma das coisas que funcionou muito para mim, André, foi estar em grupo. Eu montei um grupo com a minha família, onde a gente estava ali, passava relatório todo dia. Então, a gente estar no desafio em grupo é muito positivo, porque o grupo dá força para a gente ir. E eu encontrei uma forma de fazer aeróbico que eu estava matando muito. Apesar de eu ser muito ativa, eu fico mais na musculação e no boxe. Mas eu precisava fazer o aeróbico, porque eu queria perder também uma pochetinha que estava me incomodando. E aí eu combinei com a minha irmã e a gente achou a fórmula. Às 5h30 a gente acorda, vai juntas. E às vezes eu falo assim, tomara que ela diga que não quer ir. Aí eu falo para ela, vamos? Ela, vamos? Aí eu não posso dizer não, né? Aí quando eu tô meio, né? Quando ela não quer ir, eu falo, não, vamos lá, tu combinou comigo. Então foi muito legal, porque às vezes a gente quer fazer sozinho e às vezes precisa de tá junto, né, André? Então, o emagrecimento, ele é... E uma coisa muito importante que você falou,
ela fica beliscando coisas saudáveis às vezes. Castanha. Então eu pego muitas minhas pacientes, Heloísa, falei, não, vamos ver onde está. É que na sexta-noite, no quinta-noite, a gente come um pacote de amendoim aquele amendoim é uma das piores coisas, André, que é o amendoim japonês. Ele é muito calórico e nutricionalmente falando, então a qualidade dele é péssima, que é gordura hidrogenada com farinha de trigo. Aquele, aí o que a gente... Causador de sabor, glutamato monossódico, é uma bomba. Sim. E ela e era uma paciente que se cuidava horrores. E ela estava engordando por causa do tal do amendoim japonês no sábado, no domingo com o marido. Só que cada sentada disso, ela comia 1000 calorias naquilo lá. Aquilo é muito calórico, um pacote daquilo. As oleaginosas, né? A gente acaba se iludindo com algumas estratégias, mas as oleaginosas são extremamente calóricas. É muito mais interessante quando a gente fala, né? A gente já falou lá numa primeira live, aumentar o consumo de proteína. Melhor a gente consumir proteína que vai dar saciedade do que comer gordura em excesso, gente, porque cada grama de proteína tem 4 calorias e cada grama de gordura tem 9 calorias. Né? E isso pode funcionar antes dos 40. Mas depois dos 40, a gente precisa pensar em qualidade, em primeiro lugar, mas as calorias são importantes. Então, anotem aí. Por exemplo, em vez de encher... Outra coisa que é encher de azeite de oliva. Não, a gente vai ter que reduzir. Talvez trocar um queijo mussarela por uma ricota e deixar o mussarela mais para o final de semana. Então, essas pequenas mudanças... eu tinha uma outra paciente que comia todo dia à noite um bombonzinho da Cacau Show, diet. Mas quando a gente foi ver a caloria dele, ele era gordura pura, era sem açúcar, mas era super gorduroso. Aí a gente viu que ele estava dando quase 200 calorias, que era a quantidade do lanche da tarde dela que eu tinha programado. O que a gente fez? Eu tirei o chocolate dela? Não, eu falei, vamos procurar um de 80 calorias. Aí a gente foi atrás de um mais com qualidade e menos calórico. Então, pensar em calorias é legal. Quando você for comprar lá teu pão, os dois são integral. Qual que eu vou preferir? O menos calórico, né? Quantidade de azeite de oliva. O que acontece? Veio dessa onda da low carb, aí é abacate com ovo de manhã. Aí é abacate com não sei o quê. Então, o abacate é maravilhoso, é um dos alimentos funcionais que eu mais amo botar. Não tem um paciente que gosta de abacate que não saia com abacate na dieta, nas minhas dietas. Porque ele tem ação anti-inflamatória, diminui triglicerídeo, ajuda a diminuir gordura, comprovado cientificamente, gordura abdominal. Então, tem estudos com mulher na menopausa comendo. Só que a gente tem que distribuir essa caloria, né? Então, é isso que tem que pensar. Vai comer 3 ovos com metade de um abacate, se você não faz um exercício mais forte, talvez está demais para você essa caloria. Então, a gente precisa... Não sei, claro, né? A gente não está aqui falando que é demonizando os alimentos. A gente tem que prestar atenção só, por exemplo, a nutricionista que atendeu você propôs uma estratégia cetogênica, a gente tem que ter consciência do que é uma estratégia cetogênica. Né? Então, só para deixar claro, porque dentro da nutrição tem várias estratégias nutricionais. E a gente... Protocolos de emagrecimento que eles são... eles têm começo, meio e fim, né, André? Porque uma dieta cetogênica, uma dieta, sei lá, mais restritiva... Toda dieta muito restritiva, ela tem começo, meio e fim, e ela precisa ter um acompanhamento mesmo, especialmente quando a gente restringe demais, né? Então, precisamos prestar atenção nisso, e eu acho que a gente também precisa prestar atenção, do que você está falando muito bem, que é o seguinte, se eu estou com dificuldade de perder peso, né? Eu preciso controlar a quantidade de calorias que eu vou consumir. Então, algumas pessoas falam assim, mas eu não conto calorias. A gente precisa entender o montante que a gente está consumindo no nosso dia, por isso que é importante essa tua observação, entender esse montante de calorias do dia, porque às vezes não faz exercício físico, só fica em casa, quer perder barriga, comendo um monte de caloria, não tem como, né, gente?
Não, tem um outro depoimento lá no meu perfil, vocês vão olhar, que é o da Úrsula. Ela perdeu 30 quilos. A Úrsula está beirando 50. E ela falava aquilo, eu como pouco, eu não janto, eu só como umas bolachinhas no jantar. Então a dieta dela estava pobre em proteína. Depois que ela engajou, ela é cuidadora da minha avó, então a gente está todo dia juntos e ela incorporou aquilo. Ela perdeu os 30 quilos e não ganhou mais, já está batendo um ano que ela perdeu esses 30 quilos. E aí o que, que acontece? Ela depois me confessou, Eluze, eu comia, eu saía daqui da casa da avó, ia lá para o terminal e comia chocolate. Ela tinha ansiedade, compulsão. E só dela fazer a alimentação, dela corrigir, porque ela pulava o café da manhã, ou chegava na avó e comia bastante, no almoço comia muito, aí ficava estufada, não tinha fome para o jantar, ficava só nas 5 bolachinhas, pobre em proteína, e Todos os gravem essa informação. nutrientes, na verdade, a E ela bolachinha tinha ansiedade, ela, ó, chocolate, coxinha ali, quando ela parava, era um gatilho, ela chegava no ônibus, então sempre tem um gatilho que te faz comer. É importante E entender uma isso. coisa só, acho que é legal a gente também falar, né, Luzi? Se você pula refeições ou coloca aí na sua rotina, ah, hoje eu não vou comer nada, vou fazer jejum no café da manhã. Gente, se você pula essa refeição, que deveria começar com proteína, enfim, né? Consequentemente, à noite, nesse horário ali das 5 da tarde, que beira a noite, você vai ter, o seu corpo vai pedir essa energia, esse carboidrato simples de uma forma que você vai acabar querendo comer coisas que não são nutritivas, né? Vou te contar uma coisa bem importante, anote isso no caderninho, gente. Pular o café da manhã está associado com mais risco de morte. É uma associação. Por que isso, André? Porque a gente tem o nosso relógio biológico, ele é de manhã, durante o dia, está desperto, armazenar, correr, e à noite a gente já está indo para o descanso. E quando você come mais à noite e não come de manhã, o que, que acontece? Você tem a gente chama de disrupção, você desequilibra o teu ciclo circadiano, noite e dia. Então, hoje a gente já tem evidência científica para dizer isso. Não pule o café da manhã. Jejum intermitente é diferente de pular café da manhã todos os dias. E aí, quando eu falo de pular o café da manhã, e aquele nutriente ali que era necessário, você colocou aonde? Né? E às vezes, o que eu mais vi no meu consultório, o pessoal fazendo, a mulherada fazendo jejum, pulando o café da manhã para emagrecer, mas à tarde estava comendo pipoca, chocolate, que é exatamente isso que você falou, né? Então, assim, na menopausa, André, essa menopausa inicial, ela é 4 anos antes ali de começar a menopausa, ela tem um aumento do estrogênio e mais inflamação. Então, começa sobrepeso, obesidade, gordura visceral, se essa mulher não se cuida. E se ela come mal e dorme mal, a inflamação aumenta. E essa menopausa depois a tardia, ela é 4 anos depois ali que ela, depois de 4 anos que ela parou de menstruar, já esgotou todos os óvulos, né? O estradiol começa a baixar e ela tem uma consequência na consequência da falta do estradiol nessa fase, depois de 4 anos, é o aumento do risco cardiovascular. Ansiedade vem aqui, depressão, ganho de peso, queda de libido, osteoporose, mais índice de mortalidade e doenças cognitivas, né? Então aí depois para frente, Alzheimer, Parkinson. Então isso aqui, a gente não está fadada a isso. É o nosso ambiente que a gente cria que é o gatilho para isso acontecer. Então, uma mulher que quer emagrecer, a gente entrando agora exatamente no emagrecimento, na menopausa, ela precisa entender que ela precisa de uma dieta detox, uma dieta que aumente a detoxificação para o fígado trabalhar e eliminar com eficiência as toxinas ambientais, que isso prejudica, pode aumentar o risco de câncer de mama, de câncer de ovário e útero, e ela precisa de uma dieta anti-inflamatória. E qual é o problema que eu vejo nisso, André? A banalização dessas dietas.
As pessoas acham que dieta detox e dieta anti-inflamatória é uma fórmula mágica, mas ela nada mais é do que Não. ter uma alimentação baseada na dieta que eu e você achamos a mais conveniente e que a gente ensina, né, no nosso lá para as nossas alunas, na nossa plataforma, no nosso ambiente lá, que a gente consegue falar melhor com elas, que é a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta rica em frutas, vegetais, cereais integrais, proteína e carboidratos de excelente quantidade. O que acontece hoje, André, falando em emagrecimento na menopausa e massa muscular, que é o que a gente está falando aqui hoje, é que já se sabe que a mulher na menopausa ela tem um aumento da necessidade de proteína. Então, a Organização Mundial de Saúde não está atualizada mais. Ela fala em 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, que a gente comentou na segunda-feira, né? Na live de segunda-feira passada, se eu não me engano. Mas hoje, para mulheres na menopausa, a gente trabalhar com 1,2 a 2 gramas, dependendo do nível de atividade dela, de proteína por quilo de peso. Então, faz uma conta aí, 60. Se você tem 60 quilos, você vai multiplicar por 1,2, se você tem baixa atividade física, ou por 2 gramas. E aí você vai encontrar a quantidade de proteína. E aí, por 2 gramas, com 60 quilos, a gente encontra 120 gramas de proteína. Só que não é 120 gramas de frango. O que é legal entender, né, André, é que em 100 gramas de frango, eu tenho mais ou menos 30 gramas de proteína. Em um ovinho, eu tenho 6 gramas de proteína. Ai, meu Deus, como eu vou fazer? Gente, você não precisa fazer isso. Quem faz isso é o profissional. O cálculo quem faz é o nutricionista. O que você precisa entender é que não é para você comer proteína tudo só no almoço. Precisa distribuir ao longo do dia. Por isso que mulher na menopausa não tem que ficar fazendo low carb maluca e muito menos jejum crônico, pular café da manhã. Ela precisa distribuir ao longo do dia para proteção de massa muscular, não ganho, proteção, para ela não perder, pelo menos, de massa muscular, e para ela ter mais saciedade, e para a gente também juntar uma outra estratégia que para a mulher é interessante, que é diminuir a quantidade de carboidrato. Então, não é tirar, ela diminuir. Em vez de 2 fatias de pão, que não tem essa necessidade toda de comer isso no café da manhã, a não ser que ela é uma super atleta, aí é outra coisa, ela vai baixar para uma fatia de pão e vai acrescentar ovos, um brócolis no ovo para dar saciedade. Um iogurte. Até para diminuir também esse fracionamento durante o dia, é para também diminuir os picos de ansiedade, né, que acabam acontecendo, para manter uma regulação hormonal também mais interessante, E né? aí, o que é uma dieta anti-inflamatória? É uma dieta que não é pró-inflamatória. O que é pró-inflamatório? Dormir mal, não tomar água, ser sedentário, consumir muito açúcar, farinha. Não é o trigo que faz mal, é a quantidade e o tipo de alimento que vem desse trigo. Tem pessoas que não podem comer trigo, mas você comer uma fatia de pão no dia não vai te inflamar se você não tem questões com aquele trigo. E aí, é isso que precisa pensar, né? Ela vai pegar essa proteína, botar, né? Então, quem que são as proteínas, gente? Frango, ovos, peixe, carne, combinação de arroz mais feijão, para quem gosta de preparações mais vegetarianas ou quer, não consigo comer tanta carne, arroz e feijão. A gente também tem as proteínas que são em pó, né, André? Whey protein, proteínas vegetais, que são opções, leite, derivados, iogurtes, para quem pode consumir. Então, distribuir e é fácil. Joga um ovinho na crepioca de manhã, um frango no almoço, no meio da tarde pode fazer um muffin do André, pode comer um iogurte, fazer o pudim de chia do Pudim de André. chia. E à noite, não esquecer, frango, carninha moída, cuidado, né? O omelete, 2 ovinhos, não vai ter a quantidade, né, de proteína que tem 100 gramas de frango. Pode fazer uma combinação, por exemplo, uma sopa de lentilha. Então, precisa, né, distribuir e diminuir o consumo de açúcar, excesso de massas, pães, docinhos. Isso precisa
ficar para eventualidades. Não vai cortar. A gente entende, né, na verdade, que cada pessoa tem um hábito alimentar, tem coisas que fazem bem, que dão prazer. Por exemplo, eu amo comer a minha bolachinha salgada durante o meu dia. Só que a gente precisa entender, gente. Eu sei que é difícil ler um rótulo, avaliar um rótulo de um alimento, mas quando a gente fala de uma bolachinha, geralmente ela é farinha, conservadores e também ela vai ter ali muitas delas açúcar escondido, né? E somente isso, carboidrato simples. E não tem nada proteico. Então a gente precisa entender que às vezes mais vale, André, eu vou ter que fazer um muffin, vou ter que fazer alguma coisa, mas pelo menos a gente está se cuidando, né? Adicionando vegetais. Não que você não possa comer a sua bolachinha. Se você comeu a bolachinha, tem que trazer algo proteico junto, uma pastinha de frango, até mesmo uma pastinha de ovos que eu já coloquei aqui na minha rede social, que a gente amassa o ovinho, tempera bem ele, mas tentar associar os macronutrientes e os micronutrientes que trazem esses antioxidantes para a gente também, né? E aí, André, eu quero fazer aqui um adendo que é por isso que eu sou apaixonada pelo teu trabalho e eu estou mais apaixonada com esse projeto que a gente fez, que aí junta as nossas duas expertises, né? Que é ter uma comida muito saborosa. Você é um dos chefes mais reconhecidos e eu já provei muita comida aí de outros chefes. Tem muita gente boa também, não vamos, né, desmerecer ninguém, mas você tem um diferencial incrível. E aí torna a alimentação muito mais fácil, porque a gente fica agarrado assim, mas eu queria naquela minha bolacha. Quando você começa a comer saudável de uma forma que é totalmente saborosa, com uma alimentação que tem aquele aconchego, e você vai tendo o resultado de emagrecer, de se sentir menos inflamada, o que que acontece? A gente vai para... A gente começa a se apaixonar pelo processo. E aí não tem volta. Foi o que aconteceu com a Úrsula, que eu falei, que deu aquele depoimento. Não tem como voltar atrás. Mas esse zirigdum, esse diferencial de ter comida gostosa, faz muita diferença. E o que para emagrecer também, o que significa? O pessoal do YouTube está dizendo que tem muito eco, gente. Então vamos lá para o Insta, que o pessoal no Insta não está reclamando. E eu sinto muito, né? Porque a gente tentou fazer aqui juntos, talvez não deu muito certo. Mas o que acontece, gente? A dieta detox, ela nada mais é do que parar de intox. É o mesmo princípio do desinflamar, né? É parar de inflamar. É realmente cuidar dos hábitos. E a dieta detox, ela tem um a mais, que ela incentiva o consumo, né, de brássicas, brócolis, rabanetes, ardidos, né, rúcula, radite, todos os dias. Os brotos, a gente falou que o broto é um excelente fitoestrógeno para a mulher na menopausa, é maravilhoso comer linhaça, broto, esses alimentos que têm um potencial, uma configuração parecida com o estrogênio, que já está em queda, e ele liga lá nos receptores das nossas células, fazendo com que a gente diminua os impactos, né, da queda do estrogênio. Então, detoxificar, como a própria Sheila falou, não é tomar um suco verde. É a gente diminuir o impacto das toxinas e ter um metabolismo saudável, que é dar nutrientes para o meu intestino funcionar bem. Então, órgão de detoxificação é intestino, é pele, é fígado e é rim. Então, a gente tem que tomar água para eliminar toxinas pela urina, a gente tem que deixar o fígado saudável, parar de comer muito industrializado, salgadinho, comida fora e comer mais alimentos naturais. Isso já faz com que você perceba o milagre acontecendo, um emagrecimento de uma forma tão simples. E a gente precisa, às vezes, complicar, porque parece que é tão, né? Tá, mas é isso que eu tenho que fazer? Gente, é isso que tem que fazer. Eu acho que o
grande negócio também disso tudo, né? Que já a gente vem conversando, tem o emocional, a mudança hormonal, ela vai gerar também, assim, um desentendimento consigo mesma. Então, eu acredito, eu não sou mulher, mas, né, tenho grandes amigas e participo de palestras e amo trabalhar com vocês, mulheres. É por isso que somos esse time enorme por aqui. Agradeço a presença. Inclusive, se você não está inscrita no Desafio Organize, comenta desafio aqui embaixo para participar dos grupos de WhatsApp. Esse aquecimento está sendo fantástico, uma live incrível. Mas o que acontece? Dentro da nossa rotina, muitas consequências são aí devido a uma falta de planejamento e organização durante uma vida inteira. Então, se você tem um hábito que vem, que seja, gente, um ano, que seja um mês, a gente consegue adotar novos hábitos. Só que se a gente tem hábitos que não são tão legais, que vêm com a nossa trajetória, e o passar das fases, como a Lucy vem falando aqui agora, a gente tem as fases e precisa entender isso e precisamos melhorar adicionar algumas coisas diferentes. Então, mudar nem sempre é fácil. Então, a gente precisa fazer um acordo com a gente mesma de que a gente vai colocando essas coisas novas aos poucos, e que se a gente der uma derrapada, tá tudo certo. Porque eu também percebo muito uma ansiedade em querer mudar do dia para a noite. E para a gente adotar hábitos, para a gente colocar o planejamento em ação, a gente vai precisar revisitar coisas que fazem parte de uma rotina que não está fazendo bem para a gente. Então, aos poucos, a gente vai construindo esse processo que vai fazer bem pra gente. Porque eu percebo muito, eu percebo por mim, pela minha trajetória de emagrecimento toda, né? Derrapei um pouquinho, eu já me culpo e não vou mais fazer. Não é pra mim, não vai dar certo, eu não vou conseguir mudar. Então, a gente precisa dar as mãos, por isso que é legal ter profissionais nos ajudando, amigas, a família apoiando, que muitas vezes também há uma desmotivação. Ah, isso é besteira, até parece que isso vai te fazer bem. Só que a gente tem que também entender e ouvir os sinais e sintomas que às vezes são silenciosos. Às vezes a gente, eu não vou comer isso aqui, eu vou passar mal um pouquinho, mas tá tudo certo. Só que isso não faz bem pra gente, né? Então, a gente vamos resumir aqui, né, o que a gente veio trazer para nós. Emagrecimento no 40 mais é possível sim, mas a gente precisa de uma estratégia diferenciada para cada fase em que a gente está, observando a questão comportamental e também emocional. É muito importante. Dica muito valiosa: não comer muito à noite. Diminua a quantidade de comida. Às vezes a gente está invertendo, né? Não comendo de manhã e comendo muito à noite. Isso já atrapalha o teu sono e aumenta ali fome no dia seguinte, faz alteração hormonal, piora esse quadro inflamatório que pode estar acontecendo se você está na menopausa e não tem os cuidados necessários que você merece e precisa. Para ajudar também, controle as beliscadas. Então, André, vou dar uma dica de ouro aqui. É interessante ter uma ferramenta, e eu, inclusive, vou deixar essa ferramenta no nosso guia do desafio, de controle, para você colocar lá, seguir o cardápio? Seguir. Ah, não, hoje eu acabei comendo doce à tarde. Isso é para pegar um chicote e se punir? Não, é para você visualizar. Fica, por isso. Porque senão você fica assim, mas eu tô fazendo tudo certinho e não emagreço. Né? Então, culpa outra coisa, sendo que a responsabilidade está na beliscada. E parar de beliscar é muito difícil. Porque é um hábito, né? É um mau hábito que a gente cria. Então, quando a gente começa a preencher aquela tabelinha, a gente começa a prestar mais atenção e começa a entender aonde começar a emagrecer, né? E às vezes essas beliscadas, elas são
pílulas de prazer durante o dia, né? Tô precisando de uma energia, porque não comeu, né? Porque a alimentação tá toda errada, daí a pessoa vai e come vem com aquela pílulazinha de prazer, daí dá um croque-croque, um gostinho bom na boca, já passa fome, porque a gente recebe o sinal de que tem ali alguma energia. E o que é um dos grandes problemas também é assim, fica sem comer, daí o corpo fica em alerta, naturalmente, processo de menopausa, você falou, tem uma deposição de gordura e acúmulo na barriga, não está comendo direito, o corpo vai, meu Deus do céu, preciso armazenar isso aqui mais ainda, porque eu tô sem comer durante o dia inteiro, né? É um sistema de defesa natural do nosso organismo. O corpo não quer perder, né? A gente tem essa programação lá dos nossos ancestrais, né? Que eles precisavam poupar energia e a gente ainda poupa. Então, se o corpo começa a perder, a tendência dele é cair metabolismo para poupar. Por isso que chega uma hora da dieta que a gente passa mais fome. E ali você tem que perceber que pode aumentar um pouquinho. Mas se ela tiver com esses aspectos anti-inflamatória, detoxificante, uma dieta limpa, ela um graminha a mais não é o que vai fazer você engordar. E aí você consegue, quando você. Aí vou dar. Ah, André, vou dar outra dica de ouro aqui. Até é consultório aqui. É dica de consultório. Você consegue, quando você leva uma alimentação saudável por mais tempo, você vai fazer o que com o teu corpo? Ele vai se adaptar à quantidade de glicose menor no sangue. Aí você está preparada para fazer o jejum intermitente como uma estratégia para te ajudar. Mas nem todo mundo vê diferença no jejum para emagrecimento, porque o jejum ele tem um benefício muito maior que o emagrecimento, André, que é melhora de longevidade, melhora da parte cognitiva. Então, o jejum ele tem sim benefícios interessantes para a saúde, para a mulher da menopausa é muito interessante, mas ele não é essencial para emagrecimento. Perfeito. Teve perguntas, né, André, para nós? Isso, tivemos algumas perguntas e eu quero ler elas aqui para que você responda. Após os 60 anos, adquirimos massa muscular? Perfeito. Sim, é uma crença limitante achar que não, mas para o ganho de massa muscular, que eu acabei não falando muito, a gente precisa de 2 estímulos: dieta e treino. Então, para ganhar massa muscular, o treinamento de força é importante. Você vai ser uma maromba? Não. Se você é iniciante, você vai começar aos poucos, treinar força e aumentar esse peso junto com o teu professor, mas a dieta tem que estar alinhada, né? Uma dieta rica em proteína, que não necessariamente precisa ter suplementação, mas pode ter, e ela vai ter que ser uma alimentação que condiz. Então, por exemplo, André, logo após o treino, um nutriente muito importante é a proteína. E eu pego muitas mulheres que falam assim, mas eu não quis comer aquele iogurte que você botou depois do treino, porque eu não tenho fome, só comi uma maçã. Peguei minha mãe falando esses dias disso, que eu falei, mãe, tá escrito na dieta, tem que ter proteína. Aí ela assistiu outra live de segunda e já fez um bolinho, um muffin de frango pro lanche da tarde. Então, é isso, a gente pensar nos 2 estímulos, uma alimentação alinhada para o ganho de massa muscular e treino de força. Se você não treinar musculação, não vai ganhar massa muscular. Elô, não quero ganhar massa muscular. É fundamental que a gente faça alguma atividade física para ganhar massa muscular, né? É difícil, mas não é impossível, gente. Não é. Aí não quero ganhar massa muscular, só quero manter. Então, é uma alimentação com mínimo de proteína, que foi 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, que eu falei para vocês, e o mínimo de exercício físico. Não precisa ser a musculação, apesar dela ser imprescindível para a saúde dos ossos também,
mas você tem que estar em movimento, fazer uma hidroginástica, um O que a gente pilates. tem que só, acho que também tirar da cabeça das pessoas é que ganhar massa muscular não está associado com volume muscular de pessoas que praticam atividade física, porque eu também percebo um bloqueio de algumas. Ah, eu não vou fazer musculação que eu vou ficar uma marombeira, Ao entendeu? contrário, você fica gostosa, fica lindo, fica tudo durinho, tonificado. Você começa a ver as curvinhas do músculo, você vai se sentir muito gata. Você vai se sentir Ó, tem umas meninas aqui falando que ganharam peso, outras perguntando se consegue perder barriga fazendo atividade física. Dieta, atividade física, com certeza. Outra pergunta: aminoácidos, whey protein, proteína vegana, todos eles são bons? Tem algum que funciona melhor? Olha, o que a gente tem mais evidência científica é o whey protein, né? Então, aquela mulher que não tem dificuldade de digerir, que não tem intolerância à lactose, que não tem problemas com a proteína do leite, o uso do whey protein ele é indicado, mas nós temos as proteínas vegetais. E aí é que elas não têm um aminoácido que é a leucina, que ela é a grande responsável pelo mecanismo de ganho de massa muscular. Então, quando for escolher, o profissional tem que orientar muito bem para que seja uma proteína que tenha uma quantidade de leucina legal, que são essas proteínas que combinam, e às vezes não são tão gostosas, arroz com ervilha, que combinam, né, o cereal com a leguminosa, que é aquela parte da dieta vegetariana que a gente faz a proteína. Os Perfeito. aminoácidos, eles são só complementares e vai depender muito, né, de cada caso se vai precisar acrescentar. Na grande maioria das vezes, se a mulher é uma mulher que faz uma musculação tal, só a alimentação é suficiente. Se ela não consegue bater as necessidades ou se ela já está num nível de atividade física que a gente precisa de mais proteína e a gente usa o whey protein ou as proteínas vegetais. E se a gente vê que é que já está perdendo muito a massa muscular, a gente não está dando conta com a alimentação, a gente pode talvez trabalhar com os aminoácidos. Mas em geral, André, BCAA, que são os aminoácidos que ela perguntou, não tem muita aplicabilidade assim do nada. A gente tem que ver, e são poucos casos que precisam realmente usar. Lembrando também, né, que todo suplemento alimentar ele é indicado se você também não está conseguindo, dentro da sua dieta, colocar essas proteínas. Então, por exemplo, no lanchinho da tarde eu não vou conseguir comer tanta proteína. Vocês podem pegar um potinho de iogurte, botar um scoop de proteína para aumentar a quantidade proteica daquela refeição, para que ela seja mais cetogênica. Essa estratégia também pode entrar no preparo de alguma receita no café da manhã, Uhum, e etc e tal, né? uhum. E outra coisa, que aqui eu acho que é só um sim e não, né? Porque senão vai se alongar demais. Mas existe diferença entre os hormônios masculinos e femininos, né? Em relação à massa magra, não é verdade? Sim, por causa dos homens, eles têm testosterona e quando cai, quando eles vão envelhecendo, não é uma queda tão brusca quanto a nossa. Então, naturalmente, a testosterona é o que faz o homem ter mais massa muscular e menos gordura no corpo. Apesar da gente ter testosterona, naturalmente nós temos um nível muito menor. O estrogênio é quem protege a nossa massa muscular, mas quando a gente entra na menopausa e esse estrogênio começa, ele não dá uma quedinha, ele despenca. Aí a gente também tem uma diminuição da proteção da massa muscular e queda dessa massa muscular se você não faz exercício físico e não come saudável. Você pode proteger com essas duas estratégias. Então tem sim bastante diferença entre os homens e as mulheres. E outra pergunta que veio agora aqui, para a gente encerrar nosso papo, é se creatina e magnésio são importantes para a saúde da mulher. Isso depende muito de cada caso. Tem mulheres que têm uma excelente. Então, assim, o magnésio, André, de novo, é aquela banalização que às vezes corta o coração da gente, a gente vê as mulheradas tudo comendo, enchendo o bucho de cápsula,
e não usando da melhor forma. Então, eu poderia sensacionalizar, vocês iam me amar se eu falasse a marca do magnésio, que tipo de magnésio que você... Porque a gente gosta de pílula mágica. Mas a deficiência do magnésio, ela é muito incomum, né? É difícil ter deficiência de magnésio, só se você comer muito mal mesmo. Então, aquela mulher que toma um magnésio e sente, uau, eu melhorei muito, é porque ela estava com deficiência. Mas tem algumas condições, sinais e sintomas que a gente usa alguns tipos de magnésio específicos para aquelas condições, como dores no corpo, qualidade do sono, melhora da saúde intestinal. Então, depende muito de cada mulher. Se você come saudável, você economiza essa grana do suplemento numa viagem maravilhosa para o Marrocos, para Dubai, para Carneiros, para onde você quiser, para visitar o André, Até fazer um jantar. porque vale a pena a gente lembrar, gente, também, que o que que acontece? No mundo da suplementação, tá? Porque, assim, magnésio tem na folha de couve, tá? Dando um exemplo bem simples. Na folha de couve a gente tem bastante magnésio, né? Nos cereais também, no próprio tahine a gente tem magnésio. Mas falando de suplementação, a gente precisa prestar atenção, gente, porque se a gente entra na farmácia e às vezes tem uma forma de sulfato de magnésio que a gente não vai absorver direito, a gente tomou e ele vai sair nas fezes. Então a gente precisa que esse magnésio esteja mais biodisponível quando a gente toma em cápsula, não é? E a creatina, ela é um suplemento queridíssimo de todos nós, né, profissionais, porque é o suplemento que mais tem benefícios, é o suplemento que tem muita comprovação científica. Para mulheres na menopausa, tem algumas evidências que pode melhorar ali a parte cognitiva também, para redução de sarcopenia, que é a queda de massa muscular. Então, a gente usa para idosos que estão com perda de massa muscular, mas perda de massa muscular se chama sarcopenia, é uma doença. Então, para que você vai chegar na doença para ter que tomar creatina? Né? Então, é possível sim tomar creatina? É. Mas será que antes, tudo que você tem que fazer antes da creatina, você está fazendo? Então, eu acho que às vezes a gente precisa, né, saber que é uma ideia, que você pode sim usar a creatina, não tem contraindicação. Se você tem problema renal, tem que estar com acompanhamento médico, nutricional, e às vezes não tem indicação, mas o resto está arrumado, né, para a gente colocar a creatina e usar ela no seu melhor potencial. É isso que a gente tem que pensar. Eluze, vamos encerrar a nossa live, porque